Olá, eu me chamo Andriele, eu sou acadêmica no curso de Licenciatura em Artes Visuais do Grupo Uninter, no Polo de Xanxerê, Santa Catarina. Esse vídeo é referente ao estágio supervisionado em ensino fundamental. É um estágio híbrido na modalidade extensão. O principal objetivo desse estágio é a gente estar oferecendo algum tipo de cursinho, alguma palestra sobre qualquer assunto para qualquer pessoa que esteja interessada. E nesse vídeo de ensino fundamental eu escolhi falar sobre a diversidade cultural e artística nas 5 regiões do Brasil. Quem assistir, por favor, deixe uma curtida porque ajuda bastante no meu estágio. Então, pessoal, vamos começar falando um pouquinho por que a diversidade cultural no Brasil é tão grande e o que é diversidade cultural. A diversidade cultural nada mais é do que o modo de viver de uma sociedade. Por exemplo, o jeito de se vestir, o jeito de comer, as tradições, as manifestações religiosas e outros aspectos. A diversidade cultural nada mais é do que um modo diferente do povo viver. E o Brasil, por ser muito extenso territorialmente, muito grande, ele acaba apresentando diferenças climáticas, econômicas, sociais e, é claro, culturais. Então, vamos ver um pouquinho da cultura de cada uma das 5 regiões do país. A cultura da região norte é fortemente influenciada pela população indígena do Brasil. Vamos começar falando das festas da região norte. As festividades do norte do Brasil são fortemente influenciadas pela cultura indígena, assim como a religiosidade cristã. A festa do Círio de Nazaré é uma procissão no estado do Pará em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré e realiza-se em outubro. Milhares de fiéis caminham quilômetros em ruas enfeitadas carregando uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré. O percurso é realizado da Catedral de Belém até a Praça do Santuário de Nazaré, onde a imagem fica durante 15 dias. O Festival de Parintins é uma festa que é realizada em junho, no estado do Amazonas. Acontece em um local chamado Bumbómetro. Então, é o Bumba Meu Boi, né? O festival consiste na disputa de 2 bois, o garantido, que é representado de vermelho, e o caprichoso, que é representado em azul. Então, essa festa ela tem duração de 3 dias, ela já tem os personagens definidos, né? Algumas pessoas representam alguns personagens já definidos. Há também um regulamento e um julgamento para definir quem fez a melhor atuação. No final é conhecido o boi vencedor. A lenda do Bumba Meu Boi conta a história de um homem que matou o melhor boi do patrão porque a esposa dele estava grávida e estava com desejo de comer a língua do animal. Quando o patrão descobriu o motivo e que o boi estava morto, ele mandou chamar um pajé e eles reanimaram o boi e ele voltou a viver. Então, para comemorar, é realizada essa festa. Em relação à culinária da região norte, eu separei 2 pratos para a gente estar vendo e falando. O primeiro é o tucupi, que é uma receitinha, um caldinho preparado à base de mandioca e é muito comum no estado do Pará. Aqui vocês podem ver a imagem de um pato a tucupi. E o tacacá, que é um prato típico nortista feito com o caldo de mandioca, camarões e o tucupi que a gente viu antes ali, aquele caldinho de mandioca. O artesanato da região norte também sofreu bastante influência da cultura indígena.
A cerâmica marajoara é um exemplo importante de artesanato da região. Ela recebe esse nome de Marajoara porque ela foi iniciada pelos índios da ilha de Marajó e foi a primeira arte de cerâmica que surgiu no Brasil. Atualmente, além de ser comercializada no Brasil inteiro, ela também é conhecida no exterior. Aqui estão algumas peças da cerâmica marajoara para a gente ver. Falando das danças da região norte, vamos falar um pouquinho sobre o camaleão, que é uma dança que tem a participação de homens e mulheres que dançam ao som do violão, do cavaquinho e da arabeca. Os dançarinos se vestem a rigor para fazer os passos dessa dança que recebe o nome de jornadas. O carimbó talvez seja a dança nortista mais conhecida no resto do país. É uma dança que é marcada por movimentos giratórios e o nome carimbó faz referência ao curimbó, que é o principal instrumento musical utilizado nessa manifestação folclórica. As saias das mulheres são muito coloridas, bastante volumosas e bastante rodadas para garantir um efeito mais bonito no movimento enquanto elas dançam. A roupa dos homens é mais simples e lembra a roupa de certos trabalhadores e que usam as calças curtas e dobradas. A dança do carimbó dança-se descalço. Passamos agora para a cultura da região Nordeste. A cultura da região Nordeste tem características bastante próprias que são herdadas da interação da cultura dos colonizadores portugueses, dos negros e dos índios. As festas da região Nordeste. As festas juninas, que são as principais festas representativas da cultura nordestina, são comemoradas no mês de junho. Elas são festejadas com danças típicas como a quadrilha e o forró, bandeirolas, balões e fogos de artifício. Essas festas fazem homenagem aos santos católicos Santo Antônio, que é dia 13 de junho, São João, que é dia 24 de junho, e São Pedro, que é dia 29 de junho. As comidas de milho e de coco que são típicas da época é a canjica, a pamonha, o bolo de fubá, o pé de moleque, o milho assado e o milho cozido e também o quentão, que a gente sempre come nas festas juninas da escola. O Reisado é uma festa católica que celebra a visita dos Reis Magos ao Menino Jesus. Essa festa faz parte da cultura do Nordeste, sendo festejada em alguns estados, entre eles o Alagoas e o Piauí. O reisado, ou folia de reis, reúne um grupo de foliões trajados com roupas típicas enfeitadas de fitas e espelhos. Eles visitam as casas das pessoas hospitaleiras, dançando e cantando as músicas típicas da festa. O artesanato da região Nordeste é bastante diversificado. A região produz trabalhos decorativos e utilitários confeccionados com cerâmica, madeira, conchas, rendas, entre outros materiais. A arte da renda foi trazida pelos portugueses, onde a mulher rendeira é um personagem típico da cultura do Nordeste. O consumo de raízes, o preparo de comidas bem temperadas e apimentadas, as comidas de milho e coco, o cuscuz, a pamonha e a canjica foram heranças que foram adaptadas em cada estado e fazem parte da culinária da região Nordeste. Das danças da região Nordeste, eu vou destacar o frevo, que foi declarado Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco. É uma dança típica do carnaval pernambucano e ela se caracteriza pelo ritmo acelerado, onde eles realizam passos acrobáticos, levantando numa das mãos a típica sombrinha colorida do frevo. Continuamos, vou falar um pouquinho da capoeira, que representa bastante a região Nordeste. Ela é originária da África, foi trazida pelos escravos. É uma luta ritmada, com acrobacias, tocada ao som do berimbau, do pandeiro e, é claro, acompanhada por palmas. É muito difundida na Bahia, estado com grande número de descendentes africanos.
Agora, por último, eu vou falar um pouquinho sobre a poesia popular. É representada pela literatura de cordel, recitada ou publicada em folhetos. Esse tipo de poesia relata os costumes e as crenças do povo, no qual os personagens podem ser reais ou fictícios. Os repentistas são os cantadores que divulgam a poesia popular da cultura do Nordeste. Então, e o cordel ele leva esse nome porque essas poesias elas são penduradas em cordões por prendedores, como vocês podem estar vendo. Ela é bem famosa e representa bem bastante a cultura da região Nordeste. Para você que me acompanhou até agora, muito obrigada por assistir e não esqueça que uma curtida ajuda bastante no meu estágio. Beijos!